Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Olá, muito boa tarde, bem-vindo Marcos Vinícius Santana. Olá, boa tarde, Johnny, boa tarde, Murilo. Adalberto voltando não, né? Já voltou. Um tempinho, a gente só não encontrou semana passada presencialmente. Semana passada eu fiz de forma remota, agora estou te vendo aqui. Foi bom, tudo bom de férias, né? Ai, Marcos, eu falei assim, eu acho que eu nasci um pouco pra viver em férias, sabe? Porque férias é uma coisa boa, sabe? Eu acho que eu ainda tô voltando ali pra vida normal. Tô até falando com o Johnny hoje, Marcos, que eu vivi essas férias, né, Johnny? Nossa, e como viveu? Viajou. Que bom. Era Adalberto pra tudo quanto... Onde está o Oli? Era onde está o Adalberto. Adalberto Vinho, igual fazer. Um monte de gente diferente, família, amigos. Bom, né? Como diz Rubem Braga, numa crônica que escreveu sobre carnaval, ele fala que a vida lhe seja leve na volta do sonho que você se esbaldou, né? Então, e nossa, Marcos, eu vou anotar essa daí, que essa daí vai ser o post da semana. Até agora tá leve, né, Adalberto? Agora, vambora. Que bom. Hoje tem uma missão aqui pra gente, né? Uma missão duríssima. Vamos contar sobre a história do nosso futebol capixaba. Você sabe que o Mário sugeriu esse tema por causa das finais do Campeonato Capixaba. E aí, curiosamente, depois da derrota do Brasil, doída derrota do Brasil para a Argentina, um jornalista aí num grande veículo de comunicação, para criticar a CBF, o vice da CBF é o presidente da Federação Capixaba, né? E ele foi lá e praguejou não, né? Falou para os quatro cantos, ele falou que em crítica assim, quem é o vice? O vice é presidente da Federação Capixaba. O Espírito Santo tem futebol? Pois é. Então, né? assim, e tem, né? Você sabia que quando a gente começou o programa hoje, nós ficamos sabendo aqui que tem uma turma ouvindo a gente agora de alunos do 5º ano de uma escola municipal lá em Vila Velha. Vila Velha, você me lembrou de uma coisa, peço perdão ter te interrompido. Imagina. Mas é o seguinte, que semana passada eu ia mandar um abraço para uma fã nossa, que ouve a gente sempre, Adalberto, no Spotify. Nesse horário ela tá na escola, mas ela vai ficar gravada para ela ouvir no Spotify, né? A Alice... A mãe dela se chama Júlia Moreira Salles, então não sei se o sobrenome dela é Moreira Salles, acredito que seja assim. Então Alice Moreira Salles ouve a gente sempre, e mesmo criança ela já é apaixonada por cultura, e aí a mãe dela mandou um vídeo dela, ela chega em casa, ela pede para ouvir o CBN Cotidiano, Histórias do Cotidiano no Spotify. Ou seja, você acompanhar ao vivo, mas depois já segue com a gente. Ela já chega, quando liga o celular já pede para ouvir. Então eu perguntei para ela o que ela queria ouvir, né, de tema, e ela falou que ela quer ouvir sobre o Festival Folclórico de Parintins. Olha. E como ele acontece, se eu não me engano, no último final de semana de junho, já temos tema para junho, sugerido pela Alice. Falei que ia mandar um abraço para ela. Um abraço, Alice. Em junho nós estaremos aí falando sobre a sua vontade. Ela que é torcedora da Independente Boa Vista, vai campeã do carnaval também. Olha, tem uma ouvinte também que é muito fã do Marcos também, vou aproveitar que está fazendo esse parênteses com os ouvintes, é a dona Almira. Dona Almira, que mora em Cariacica também. Já participou do programa, né? Participou já com a gente. Toda segunda-feira ela me liga, Júnior, pra falar assim: adorei o quadro do professor Marcos hoje. Vou embarcando nessa história. Semana passada ela participou com a gente. Tô fazendo registro que Dona Almira também sempre participa com a gente. Um abraço, Dona Almira. Pois é, e aí a gente conversando com esses alunos lá, tem um jogador de futebol. Diz que em 2026 vai ser jogador da Desportiva ou do Rio Branco? Da Desportiva. Tô tentando achar o nome do aluno aqui, já perdi, mas era Tomás, Johnny, tem até data. Tomás, né? Acho que era Tomás. Pois é. Que legal. Tem torcedor e tem futebol, né, Marcos? Isso aí. Primeiro, assim, eu acho que é muito complicado quando a gente fala, porque a fala desse jornalista, infelizmente, representa a opinião de muita gente do Brasil e até de muita gente do Espírito Santo também. Né? E o dizer que não tem futebol é de uma agressividade tão grande, porque isso se limita ao viés da técnica, né? É dizer que o futebol existe unicamente quando se pensa técnica, quando se pensa os grandes jogos, os grandes times. E quando você faz isso, você joga no ostracismo uma série de pessoas que têm o futebol como um órgão vital no sentido social e cultural da sua vida. E eu acho que não é nem necessário pensar só o Espírito Santo como recorte. Se você for em estados que têm grandes times aí na Série A, tem muito time lá na Série D ou time sem divisão, que representam ali um pertencimento, uma identidade muito grande de muitas pessoas. Porque o futebol extrapola essa questão do fundamento, né, da questão técnica, e é sim um pertencimento. É a forma como a pessoa se sente pertencente a um conjunto, é idêntico como escola de samba e diversos outros agrupamentos que comunidades periféricas
usaram daquilo para se sentir pertencente ao mundo, né? E no caso do Espírito Santo é a mesma coisa. Eu acho que quem não conhece o futebol capixaba e se der uma oportunidade, repare muito bem nas torcidas e às vezes até jogos que não tem tanta importância, que você vai ver torcedor ali apaixonado, sendo 1, 2 ou 3, são vidas que estão ali, que amam aquele clube, que amam aquele esporte, né? Aquela manifestação de uma forma muito efusiva, e dizer que não existe, partindo da premissa da técnica, é de uma burrice, uma imbecilidade e uma maldade muito grande, né? Então gostaria de reforçar que temos sim futebol. E eles surgem dentro de um contexto, né? De uma comunidade, as pessoas vão envelhecendo e vão guardando aquela memória, tem as transformações sociais que vão acompanhando ali o time ao longo do tempo. Não tem como excluir tudo isso, né? O envolvimento de quem está no entorno, de quem mora no estado, mora na cidade. Exatamente. Quando a gente pensa em história, acho que a história justifica muito isso, né? O futebol, primeiro que o nome foot, acho que em inglês foot é pé, né? E ball, bola. Por muito tempo ele surge. É porque quando a gente pensa os esportes assim, existem o que a gente chama de mito de origem, né? Que são diversas versões de fundação. E aí alguns colocam, porque já existia um jogo de bola que era jogado na China, não sei quantos anos antes de Cristo. Mas o futebol que a gente conhece de fato, ele tem aí como origem a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra. E esses mitos fundacionais, essas versões fundacionais estão diretamente ligados, por exemplo, à questão militar, porque era uma prática que alguns pesquisadores apontam que seria ligado a chutar a cabeça de soldados vencidos e decapitados. Então chutava-se a cabeça desses soldados para fora da região, que ali era uma simbologia de dizer que tinham ganhado a batalha. E aí, com o passar do tempo, isso torna-se uma prática, e quando a gente pensa no futebol moderno, a gente volta ali na Inglaterra, né, por volta do século XIX. E ali estava diretamente ligado à questão da prática mesmo, e ligado à questão da educação, que isso era muito ligado à questão das escolas públicas, onde era fundado, onde era jogado, né? E aí isso vai se disseminando para o Brasil, pelo mundo como um todo. Aqui no Brasil a gente também tem duas versões, que seria ligada a uma reforma que Dom Pedro II teria feito nas escolas brasileiras, e aí a partir daí os jesuítas, em colégios jesuítas, fomentavam a prática do esporte, e aí o futebol teria chegado aqui. Posteriormente também tem a versão do Charles Miller, que foi por muito tempo a grande referência, colocado como o pai do futebol, que ele iria à Inglaterra em estudo e voltava com essa novidade. Eu perdi o seu raciocínio. Os jesuítas ajudaram a trazer o esporte aqui para o Espírito Santo ou para o Brasil? Não, para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil, porque os jesuítas estavam diretamente ligados também à questão da educação, né? E aí quando Dom Pedro II ele propõe de fato essa reforma, alguns colégios jesuítas eles fomentaram a prática do esporte e o futebol estando dentre esse bolo, né? E aí o futebol chega no Brasil. No Espírito Santo tem uma questão muito curiosa, que por muito tempo difundiu-se a teoria de que o primeiro clube do estado teria sido o Vitória Futebol Clube, fundado pela aristocracia, porque era um time, né, de jovens que iam estudar no Rio de Janeiro, que tinha a condição de estudar no Rio de Janeiro. Ensino superior só tinha no Rio de Janeiro, e Vitória veio muito tempo depois. Então eles iam estudar direito, medicina no Rio de Janeiro, e tinham contato com essas práticas. E aí traziam para cá. E só quem tinha condições de ir para lá para estudar, ter uma estadia, eram pessoas ricas, né? E aí eles voltam... século XIX? Isso no começo do século XX. Século XX. Uhum. Isso. E aí eles voltam e fundam o Vitória Futebol Clube, para se ter noção de como eles eram de famílias elitizadas. Metade dos fundadores eram membros do Saldanha, a outra metade eram membros do Álvares. E aí, para escolher a cor do clube, não podia ser nem vermelho, não podia nem ter vermelho e nem preto. Então eles escolheram o azul, que era a cor do céu de Vitória, e o branco, então ficou azul e branco. E por muito tempo ficou essa teoria de que o Vitória foi o primeiro clube do estado, e para bater de frente e ser o rival popular do Vitória, surge o Rio Branco Atlético Clube, com o nome de Juventude e Vigor, no Parque Moscoso. E aí o Vitória, com o passar do tempo, 1912 mais 19, dá quanto, Alberto? Que eu não sou muito bom de conta, não. 31, né? Aqui. 31. 1931, Vitória coloca um folheto no Diário da Manhã, no jornal Diário da Manhã, comemorando os 19 anos. E aí vem um telegrama lá de Alfredo Chaves, falando que, na verdade,
já existia um clube fundado anterior ao Vitória, em 1912, e que não só foi fundado antes do Vitória, como foi fundado por trabalhadores e pessoas de camadas populares de Alfredo Chaves. Um outro perfil completo. Um outro perfil. Então, o Vitória não foi só o primeiro clube do Espírito Santo, como o Rio Branco também não foi o primeiro clube popular. Então, o primeiro clube do Espírito Santo vem de Alfredo Chaves, que na época se chamava Alfredense Futebol Clube, fundado por membros da elite de Alfredo Chaves, mas também formado por membros da camada popular, que surge aí o primeiro clube do Espírito Santo, no território Espírito Santense, né? Da capital é o Vitória Futebol Clube. E eles, para fazer essa reivindicação aí, precisou dessa publicação no jornal. Como era difícil circular, né? Exatamente. Chegou em jornal, eles mandaram um telegrama, mandaram como comprovação até parte do hino, uma música mostrando que eles realmente já existiam, se eu não me engano, 5 anos antes do Vitória. Então, provavelmente foi lá em 1907, né? Por aí. E aí o futebol se dissemina. Naquela época, existia uma coisa curiosa que era a seguinte... O esporte, o futebol em si, ele era muito colocado como um esporte bruto, né? Numa sociedade extremamente conservadora, etc. Era colocado como esporte de quem não tinha um intelecto. Então, em cidades não praianas, né? Porque o remo também era praticado nos rios, né? Mas em cidades em que o remo era bastante popular, existia essa rivalidade entre futebol e o remo era colocado como esporte mais intelectual porque não tinha contato físico, e o futebol era colocado como esporte de bruto. E aí, por muito tempo em Vitória, Vitória no Espírito Santo, o futebol era sim praticado, mas o remo era o esporte mais popular, né? O pessoal já está mandando mensagem aqui. O André está dizendo que o futebol capixaba evoluiu muito nos últimos 5 anos, principalmente. Ele disse que é torcedor do Rio Branco. Fica muito feliz com os projetos de SAF e com o apoio da federação hoje, aqui da Federação de Futebol do Espírito Santo. Ele disse que tinha quase 10 mil torcedores na última final aí do Campeonato Capixaba, né? Isso. E o Felício, falando sobre o futebol, disse que de tamanha ignorância a gente tem que se lembrar de grandes nomes do futebol, como o Fabiano Heller. Felício mandando mensagem aqui pra gente. O pessoal acompanha, né, Marcos? Mas Fabiano Heller, Giovani, Fontana foi campeão da Copa de 70, teve muita gente. Eu gosto de destacar um fato muito curioso, que é o seguinte: existia naquela época o Campeonato Brasileiro, para se pensar quem era o campeão brasileiro, existia o Campeonato Estadual de Seleções. Então não era o Rio Branco que era campeão capixaba e ia jogar um mata-mata para ser o campeão, como é hoje, por exemplo, na Copa do Brasil. Então se juntavam, faziam uma seleção dos melhores de cada estado e ia jogar. No Campeonato de 1940, o Espírito Santo ganhou de 3-0 do Sergipe, lá na Bahia, e iria jogar contra a própria seleção da Bahia no Estádio da Graça. A Fonte Nova não existia ainda, né? E aí os jogadores estavam lá, o primeiro jogo contra o Sergipe já tinha sido lá, e eles iam pegar a Bahia no Estádio da Graça, a seleção da Bahia, que obviamente era a favorita, né? Seleção baiana. O Bahia chegou a ser, por exemplo, o primeiro campeão brasileiro em 59. A seleção da Bahia tinha vindo de uma goleada, se não me engano, de 12-0 de Alagoas, para pegar o Espírito Santo. E era, assim, favoritíssimo para o time perdia o nome quando acontecia isso? O time perdia o nome? Ia como seleção estadual. E aí o Espírito Santo foi pegar o Bahia. Um dos jogadores, Carlota, se não me engano o nome dele, ele foi num barbeiro fazer o cabelo para jogar, e o barbeiro reconheceu ele. Falou: você é da seleção do Espírito Santo, né? Vou te dizer o seguinte: vocês metem o pé daqui, e digo mais, para o Espírito Santo ganhar dos baianos aqui em solo baiano, só o dia que nascer cabelo em bola de sinuca. Ele ficou quieto, deixou cortar o cabelo. Bahia em alta. Saiu. Veio o jogo, Alci, morador de Jucutuquara, craque do Rio Branco, que também jogou no Vitória, marca 1-0 e o jogo acaba. Para espanto de todo mundo que estava lotando o Estádio da Graça, o Espírito Santo passa para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Ele volta lá no barbeiro com uma bola de sinuca, pedindo pro barbeiro fazer a barba na bola de sinuca. E o curioso é que naquele campeonato de 1940, o Espírito Santo foi o terceiro colocado. Isso foi o ápice do futebol capixaba? Podemos dizer que sim, mas é porque é uma outra concepção de futebol para a época.
né? E aí, quando a gente discute, por exemplo, eu já vi muita gente usando diversos motivos para se pensar por que o Espírito Santo não está dentre os grandes do futebol brasileiro. Aí tem gente que usa até argumentos históricos lá da Barreira Verde para justificar a falta de presença econômica, e eu vou mais além disso. E eu cito aí 3 fatos. Primeiro, em 1986, o Rio Branco faz um ótimo campeonato brasileiro, ganha do Vasco aqui, ganha do Cruzeiro, se não me engano, Kleber Andrade lotado, e tinha presença garantida no campeonato do ano seguinte. E aí vem a CBF e forma a Copa União, né? O Campeonato Brasileiro chega a ser outro, forma a Copa União, e o Rio Branco perde a vaga no Campeonato Brasileiro principal do ano seguinte. Isso aí já foi, né, de fato, uma sacanagem. A segunda semifinal do Campeonato Brasileiro da segunda divisão de 1994, Desportiva e Goiás. Gente, tem no YouTube hoje, se colocar, você consegue achar. Desportiva e Goiás, 1994. O camarada dá um pênalti pro Goiás, que o cara tava quase 1 metro fora da área. Foi a coisa mais descarada possível. E quando você vê a narrativa dos jogos, alguns jogadores falam, por exemplo, que o presidente da federação tava do lado da torcida do Goiás, né? E que a dupla Leandro e Leonardo estava sempre procurando saber quem era tal jogador, que queria provavelmente comprar para ter uma influência no jogo. Enfim, foi ali uma outra sacanagem que fizeram com o Espírito Santo. Quando eu falei, gente, são coisas descaradas mesmo. Para quem entende a lei do futebol, são coisas que tava na cara que não era para ser pênalti, e foi pênalti. E a terceira aconteceu em 2019, com Vitória na Série D. Nas oitavas de finais, pega o Ituano, que era o time mais forte da competição, faz 1-0 lá em Itu, e o juiz, que foi participante daquele reality A Fazenda, tava lá, ele era o juiz, e ele dá um pênalti de uma bola na mão, que o cara tava quase 2 metros fora da área, e ele marca pênalti, o Ituano se classifica, o presidente do Ituano posteriormente ganhou um cargo na CBF, e o Ituano foi só subindo de divisão, né? Então, são fatos que, de alguma forma, não é para se pensar o auge, mas se pensar a possibilidade de voltar a fomentar o futebol em território. E foram possibilidades que foram assim, ceifadas a partir do momento em que, nitidamente, o futebol brasileiro, o futebol capixaba, foi prejudicado por forças externas, entre aspas, né, do próprio campeonato brasileiro em si. E é por isso que eu acho, assim, de uma forma um tanto quanto irônica, né, que são essas pessoas que, para desqualificar a própria CBF, desqualifica o próprio futebol capixaba, sendo que a nossa realidade é justamente por causa desse sistema. Isso pode ter a ver também com a questão da centralização, por exemplo, do poder econômico nos estados Rio e São Paulo, claro. A mídia toda no Rio e São Paulo. A gente está falando de uma época que não tinha tanto acesso à internet, por exemplo, não existia. Né? É o que a gente chama de complementando aqui, Marcos, sim. Uma coisa que eu acho muito curiosa, a gente até falou em outras oportunidades aqui, é que praticamente todo mundo fala que tem um time do coração e associa um time do Rio de Janeiro aqui no Espírito Santo. Exatamente. Né? É o Flamengo, é o Botafogo, enfim. Então acho que tem um pouco essa relação também, não sei se tem a ver com essa barreira verde que a gente falou, ou desses próprios pontos que o Johnny está levantando, dessa centralidade aí do poder político, mas essa relação também com o futebol carioca, Marcos, que é muito forte pra gente. Isso aí acontece por diversos motivos, mas principalmente por causa desse afastamento que existiu de não possibilitar um time capixaba figurar entre os grandes. Porque hoje, para você dizer que você é só Desportiva, só Rio Branco, só Vitória, é muito difícil porque nem o calendário te permite isso. Como é que você vai torcer para um time que ele joga o Campeonato Capixaba no começo do ano, o campeonato acaba e ele vai voltar a jogar só meses depois, dentro de uma realidade em que o futebol do Brasil está o tempo todo sendo noticiado na mídia. E essa retirada, obviamente, são questões mercadológicas, porque para ele muito mais interessa você vender um campeonato em que tem times famosos do que tem times que não são tão reconhecidos nacionalmente, mas que a presença desse campeonato deveria ser, de fato, baseado no resultado do jogo, o que não acontece, né? Então hoje, infelizmente, são raros assim os torcedores que tem um time só, que é o capixaba. Eu, por exemplo, sou Vitória Futebol Clube, já tive, mas não tenho mais nenhum clube de fora do Espírito Santo, porque chega a ser, de fato, até alguma coisa, um contrassenso, porque como você vai torcer para um time daqui, você vai num jogo, você luta sempre para que aquele time volte à elite do futebol, e você vai torcer para um outro time que faz parte desse sistema que impede o seu time de coração de chegar lá, né? Então, acho que assim, o futebol capixaba ele existe,
ele tem um pertencimento muito grande. Queria destacar a família de João Lauro, Luizinho, que são torcedores do Vitória, a família Amaral, da Letícia Amaral, na Desportiva, a família Soneghetti, do Rio Branco, que são pessoas que têm o clube como um elemento, como disse, que faz parte da vida da pessoa. E isso é muito forte. Tem muitos clubes, né, que são menores também, que o atleta acaba tendo que ter outro trabalho, por causa da questão, né, dos vencimentos ali, o que ele ganha todo mês. Olha, John, já passei cada coisa. Eu já passei dentro de um circo para ver jogo. Vitória estava na segunda divisão. Assim, o Vitória estava na segunda divisão. E era Vitória e Caxias. O Caxias tinha time profissional. E um jogo foi quarta-feira, 3h da tarde. Eu lembro que eu saí da escola, almocei e fui para lá. Quando a gente chegou no Caxias, o lugar da torcida dos visitantes tinha um circo acampado. Aí, para chegar do lado da torcida, tinha que passar no meio do circo. Não. E o povo do circo não sabia disso. Eu falei, quem são vocês? Não, a gente tá indo ver o jogo. Ué, ninguém me falou nada pra gente. Então passa aqui. Então passando no meio das panelas, dos guarda-roupa que tava lá meio montado, para assistir o jogo. Então, assim, são diversas coisas que realmente chegam... Quando você analisa a realidade e você vê que a pessoa realmente vive aquilo ali, você vê que a pessoa desenvolve aquilo por mero amor. Para chegar um camarada e dizer que aquilo não existe é forte demais. Né? Você vê alguma solução assim para isso? Olha, eu não digo solução, mas eu vejo, por exemplo, focos de esperança. Né? A gente tem, por exemplo, estados que não tinham a tradição de presença em âmbito nacional como a gente, como por exemplo Santa Catarina, né, que chega muito tempo depois e que tem times que figuraram aí na Série B e na Série A. Você vê times que nunca estiveram na Série A, como o próprio Cuiabá, e chegou lá, né? Então, eu acho que são referências de esperanças, que trabalhos bem feitos, que pode ser do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da SAF, né? Mas que proporcione para a população daquele estado um futebol, né, decente, que esteja aí presente na elite do futebol. Eu acho que são focos de esperança que fazem a gente acreditar, fazem a gente sair do estádio, e que também, se não chegar, posso ser sincero, se não chegar, para mim não tem importância nenhuma, porque o que me faz pertencente ao futebol capixaba é sair da minha casa, poder chegar no estádio, tomar minha cerveja, conversar com meus amigos e viver o futebol diretamente, não pela televisão, saber que o juiz está ouvindo quando eu xingo ele, isso é importante. Né? Então isso para mim é essa vivência que importa, do que é muito mais do que você ser Série A ou Série B. E digo e repito, meus amigos torcedores do Vitória vão ficar muito putos comigo quando eu falar isso, mas se um dia o Vitória tiver que pagar o preço de o Vitória chegar na Série A e alterar essa realidade que a gente vive, de poder ter a proximidade com o jogador, poder ter a proximidade com o clube e a proximidade entre nós, a torcida, eu prefiro ficar na Série D pro resto da vida, que faz mais sentido. Bruno mandou uma mensagem pra gente, buscando a memória lá de 1994, falando pra gente relembrar uma linda semifinal do Linhares na Copa do Brasil. Exatamente. De 94. Eu fui procurar aqui a primeira zebra. E foi o clube capixaba que mais chegou longe na Copa do Brasil. É mesmo? Exatamente. Posso ler a história aqui claro, rapidamente? Porque eu não sabia dessa história, né? Tá contando aqui, gente, uma matéria do Globo Esporte, que há 30 anos o Linhares era estreante, o Linhares aqui do Espírito Santo, foi uma das primeiras zebras da história no campeonato nacional. E aí o time foi fundado em 91 como resultado de uma tentativa de fusão dos dois times da cidade de Linhares. O Linhares SC dividiu o protagonismo do futebol capixaba nos anos 90 com a Desportiva Ferroviária. Só que o clube teve uma vida muito curta, encerrou as atividades em 2002, foi rebaixado para a segunda divisão estadual. E aí está contando aqui que o time do Linhares derrubou um gigante do futebol nacional, que foi o Fluminense, né? Exatamente. Então era uma coisa muito inesperada. Já tiveram boas campanhas os times, que hoje a gente vê que não existe mais, né? Exatamente. Esse feito aí do Linhares foi aqui no Engenheiro Araripe, né? E foi, como eu disse, o time que mais chegou longe na Copa do Brasil, e era uma época em que a Copa do Brasil era um campeonato mais igualitário, né? Você conseguia ver essas zebras, porque acho que do ponto de vista financeiro era algo mais nivelado, e grandes times, alguns times do Espírito Santo fizeram boas campanhas também no campeonato estadual, que a gente chamava de times de prefeitura, né? A prefeitura vinha com um incentivo maior no esporte, e esses times se destacavam mais. E o Linhares está aí, e faz parte da história do futebol do Brasil, né? Olha que interessante. E o goleiro do time era goleiro de handball. Aí. E aí ele foi levado para lá, o Irã, e de repente ele era o terceiro goleiro. Como ele teve um bom desempenho, passou a ser o goleiro do time.
Olha que interessante. Olha, você sabe que no campeonato da Série C de 2009, o Serra ganhou do Fluminense dentro do Maracanã. É o único clube capixaba que ganhou dentro do Maracanã, né? De um clube carioca. E o cara que marcou o gol, Aguinaldo, o nome dele, tá sempre no Samba da Zilda. O cara passa, ele tá ali, ele como se fosse, né, uma pessoa normal. Pra mim é diferente, eu falo que ele é um ídolo, então sempre faço questão de ir lá cumprimentar. Fez história, né, Marcos? Fez história, ele tem um projeto social na Serra, se não me engano, também com futebol. Faço questão de cumprimentar e falar, cara, você é uma referência. Tem pessoas aí que, um dia desse eu vi um vídeo de um jogo no Pacaembu, que o Colatina empata com o Corinthians, e quem fez o gol, que foi o Luiz Carlos Sá, tá sempre aqui na Vila Rubim. Luiz Carlos Sá também foi o craque do Vitória, quando o Vitória ganhou o título internacional da Coreia Cup 79. Nós temos o único título internacional do Espírito Santo, é do Vitória Futebol Clube. Então assim, nós temos uma história, para além dessa questão, né, da técnica, que traz aí pertencimentos, memórias e culturas muito fortes. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. Eu vou fazer uma correção só, eu não sei se eu falei Meirelles ou Moreira, mas é Júlia Meirelles Salles e a Alice, filha dela, que são nossas fãs. Um abraço pra elas. É isso, espero que ela ouça no Spotify. Vai ouvir. Falar, vai ouvir hoje mesmo. Vai acabar o Histórias do Cotidiano, mas depois ela vai ouvir tudo novamente. Exatamente. 4:01, a gente vai pro Repórter CBN. Daqui a pouquinho, ó, se perdeu o quadro do Marcos Histórias do Cotidiano, vai lá no seu principal tocador de áudio e procura, né, Adalberto? Só jogar lá, Histórias do Cotidiano, ou no próprio site da CBN Vitória, lá no cbnvitoria.com.br, faz a procura lá, aparece a foto do Marcos, o nome do quadro, dá pra ouvir tudo novamente. Me siga no Instagram também, Santana Marcos, com U, Vinícius, que eu conto essas histórias também lá no Instagram. Massa demais, um abraço. Valeu, um abraço, até semana que vem.